quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá em Lucas 6,46, amém, amados? Quem puder acompanhar comigo. Ali diz assim, ó, os dois fundamentos, amém? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazer o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei com quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou e abriu profunda vala, e lançou os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou a casa sobre a casa sem alicerce, e arrojando-se os rios contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém, amados? Então aqui o Senhor faz uma comparação, né, de dois fundamentos. Aqui ele nos mostra dois grupos de pessoas, né? As pessoas, aquelas que ouvem a palavra e as praticam, e as pessoas que ouvem a palavra do Senhor, mas não praticam, não coloca não bota em prática, né, as palavras do Senhor, né? Então aqui ele diz assim, ó, também no 1, ó, no 6,46, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazer o que vos mando? Então a gente vê que Jesus não estava falando para pessoas que não seguiam, mas para pessoas que já eram seguidores dele, né? Porque ele diz, por que vocês falaram Senhor, Senhor, e não fazer o que vos mando? Então ele estava advertindo muitos ali que seguiam ele, mas que ouviam a palavra, mas não colocava aquela palavra em prática, não vivenciava aquela palavra, né? Não colocava aquela palavra como um ensinamento, né? como um bom ensinamento. Então ele faz essa comparação das duas casas, né? Aqui fala do homem prudente, né? Que ele pegou e abriu fundas valas, né? Sobre uma rocha, sobre um alicerce firme. Amém, amados? Aí então ele diz assim, ó, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei de quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou a casa, e cavou e abriu profundas valas, e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo as enchentes, arrojou-se os rios contra aquela casa, e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Então a gente vê que o que é ser bem construída, né? É quando tu pega a palavra de Deus e tu coloca aquilo, né? E tu vivencia aquilo, tu vive aquela palavra, né? Tu ouve a palavra e coloca aquilo em prática, né? Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a terra, né? Sem alicerce, né? Então, né? Uma casa construída sobre a areia, sobre a terra, né? Então os ventos vieram contra aquela casa, vieram as enchentes contra aquela casa e derrubou. Então a gente vê isso, né? Nas pessoas que se abalam, né? Recebe uma notícia, recebe uma luta, ou recebe ou recebe uma palavra, né? Recebe um não, né? E as pessoas já se abalam, né? Passam por problemas, por dificuldades, qualquer coisa abala ela. Por quê? Porque não está fundamentado, não está firmado na palavra, na rocha, que é Cristo, né? Então ele faz essa comparação, aqui nos mostra dois grupos, né? O grupo aquele que ouve a palavra e as pratica, e o grupo de pessoas que ouve a palavra, mas apenas ouve, né? E não coloca em prática. Amém? E a gente pode ver também outro aspecto também, né? Ele diz, por que me chamais de Senhor, Senhor, né? A gente vê que muitos, né, que seguem ao Senhor, muitos chamam de Senhor, Senhor. Mas não adianta tu só chamar de Senhor, tu tem que praticar o que o teu Senhor manda, né? Tu tem que praticar, tem que colocar aquilo em prática, tu tem que vivenciar a palavra de Deus, amém? Deixa eu pegar minhas anotações aqui. Você pode ouvir o melhor pregador, né? Você pode ouvir, Jesus era o melhor pregador. Imagina, as pessoas estavam ouvindo do próprio Senhor, né? Ele diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrar no reino dos céus. Então a gente vê que não é por ouvir, tu tem que ouvir, mas tu tem que também ouvir e botar em prática,
tem que praticar a palavra, né? E ali diz assim, ó, a palavra nos dá o caminho, nos dá a direção, né? A palavra nos dá o caminho, nos aponta o caminho certo, né? O importante não é só nós ouvirmos a palavra, mas praticarmos a palavra, né? A importância que ouvir a palavra é mais importante, né, do que ouvir é praticar, né? O exercício do conhecimento, né, que nos dá o conhecimento é através da prática da palavra de Deus, né? Amém? Todo aquele que diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entra no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. O Senhor fala, né? Uma outra característica também que a gente pode ver, né, que muitos falam, eu tenho os meus fundamentos, né, eu tenho a minha cobertura espiritual, mas a gente tem que notar o seguinte, essa cobertura espiritual, ela está fundada no quê? Né? Está fundada na doutrina dos apóstolos, está fundada numa base sólida, numa base firme, né? Que nem a gente vê lá em Isaías 28 ali, né? Isaías 28, 16, né? Que ali o profeta já estava profetizando sobre a igreja, como ia ser a igreja, como a igreja do Senhor ia ser edificada, né? Lá em Isaías 28, 16 a gente pode dar uma olhadinha. Diz assim, ó: porquanto assim diz o Senhor, Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, a pedra já aprovada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crê não foge. Amém? Então, a gente já vê que o profeta Isaías, ele já vinha profetizando como seria essa pedra, né? Como seria esse fundamento, como seria fundamentada a doutrina apostólica, a doutrina dos apóstolos, né? Será que muitos têm seguido essa doutrina que o Senhor mandou que seguisse, né? A doutrina apostólica, né? A doutrina apostólica é fundamentada nesses princípios, né? Fundado sobre uma rocha firme, né? Porquanto assim diz o Senhor, Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já aprovada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Né? Então, não pode fugir desses princípios, não pode fugir desses fundamentos. Amém, amados? Que a gente possa ter uma cobertura espiritual, mas fundada sobre uma rocha sólida, fundada sobre uns fundamentos apostólicos, aqueles que o Senhor colocou, né? Aquele que o Senhor colocou, profetizou, né? Lá em Mateus 16 também a gente pode dar uma olhadinha, que ali diz que o Senhor fala para Pedro, né? Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Viu? Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, sobre esses fundamentos. Então a gente vê a importância de nós construirmos a nossa casa espiritual sobre um fundamento firme, sobre um fundamento fundamentado na palavra de Deus. Amém, amados? Que vocês possam meditar nessa palavra de Lucas 6,46, ali também em Isaías 28, 16, Mateus 16, 18. A gente também pode dar uma olhadinha em Atos ali, ó, Atos 4. Quer ver, ó? Já ia me esquecendo, mas vamos ver aqui Atos 4, 11 e 12 ali, ó. E este é Jesus, a pedra rejeitada por vós, construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pela qual importa que sejamos salvos. E, né, ali no 11, este é Jesus, a pedra rejeitada. Então a gente vê, né, que Jesus veio para salvar ali os seus, né, veio para salvar o seu povo, né,
Jesus vem para salvar primeiramente o povo judeu ali, né? E aí se tornou a pedra rejeitada por eles, né? Mas coube ao Senhor, né? Aprove ao Senhor que o evangelho fosse pregado em todos os povos, em todas as línguas, né? Aos gentios, né? Que somos nós, em todos os povos, línguas e raças, né? E não somente ao povo escolhido, porque o próprio povo escolhido o rejeitou, como diz aqui, né? Como diz aqui no 11, né? E este é Jesus, é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular, né? E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pela qual importa que sejamos salvos. Hein, amados? Efésios 2:20, ele diz assim, ó: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário, dedicado ao Senhor, na qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém, amados? Então a gente vê aqui, né, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, a pedra angular, né, que é Jesus, né? Essa pedra angular, né, que veio ser rejeitada, né, pelo seu povo, né? Mas que aprove o Senhor, né, salvar todos, né, todos aqueles que creem, né, na sua palavra, na sua mensagem, amém? Então essa pedra angular é Cristo, amém, amados? E a gente pode ver também ali em 2 Timóteo 2,19, para nós completarmos. 2 Timóteo 2,19, entretanto o firme fundamento de Deus permanece este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor, né? Então a gente vê que, entretanto, esse firme fundamento de Deus, né, permanece como um selo, né? Este é o firme fundamento, né? É a profecia apostólica, né? A profecia da igreja, a igreja estabelecida e fundamentada sobre uma rocha, né? Não apenas, né, fundamentada sobre a rocha, mas edificada, né? Uma igreja edificada sobre a rocha, sobre os fundamentos, né, apostólicos, sobre os fundamentos de Deus. Amém, amados? Que Deus abençoe a todos, que vocês possam meditar nessa palavra, possam buscar essas palavras, possam ser edificados sobre essa rocha que é Cristo. Amém? Deus abençoe a todos.